meu povo! Tudo bom com vocês? Vim aqui para fazer a apresentação do meu próprio conteúdo e já vocês vão entender o que está acontecendo. Antes de mais nada, vou explicar para você que talvez não esteja acompanhando tão de perto assim nosso canal nas últimas semanas, ou se você caiu aqui aleatoriamente por conta de recomendação do YouTube. Eu sou a Cris, sou aqui desse canal Cris e Panda e nós estamos no meio de uma maratoshinha. O que é a maratoshinha? É quando a gente pega temporadas anteriores de uma série, principalmente por conta da estreia de uma nova temporada. Nesse caso, estamos fazendo maratoshinha de Dark por dois motivos muito especiais. Primeiro, que é o lançamento da próxima e última temporada da série, também conhecida como Terceiro Ciclo. E o segundo motivo, claro, é que Dark é uma série com muitas informações, é muita trama acontecendo ao mesmo tempo e é importante que a gente relembre o que aconteceu até agora para que a gente tenha uma boa experiência com essa temporada final. Então nós já fizemos 3 lives aqui no canal sobre todos os episódios da primeira temporada até o 9º. Hoje, terça-feira, a gente vai ter a nossa 4ª live sobre os episódios 10 da primeira temporada, 1 e 2 da segunda temporada. Na próxima quinta-feira tem mais 3 episódios sendo comentados em live. E no sábado, dia 13, a última live da nossa maratoshinha com os últimos 3 episódios da nossa segunda temporada. Depois a gente entra numa sequência de lives e vídeos de dúvidas e teorias e conteúdos bem específicos que eventualmente vocês também queiram saber sobre Dark antes da estreia da temporada final. Numa das nossas lives, nessa última especificamente sobre os episódios 7, 8 e 9 da primeira temporada, a gente comentou sobre alguns conceitos que são muito importantes para a galera que vai assistir a temporada final no dia 27 de junho. Entre elas temos a Tábua de Esmeralda, temos a nossa Sic Mundus Creatus Estes, ou Creatus Estes, que está escrito o texto todinho nas costas do personagem Noah. Tem também sobre a triqueta e vários outros conceitos que a gente precisa ter em mente antes de assistir a temporada final. Então eu peguei o trecho da live em que a gente explicou tudo isso e leu com vocês exatamente as 7 leis da hermética, explicando tudo que a gente precisa ter na cabeça de conceito para essa temporada final. Então confere aí esse trecho da nossa live e eu vou deixar aqui na descrição o link da live completa, caso você tenha curiosidade para assistir ou reassistir. Tábua de Esmeralda, então, esse desenho que tá nas costas do Prepare-se que agora começa Dark, hein? A Tábua de Esmeralda, ou melhor, Tábua Esmeraldina, que é o nome, né, original dela, é um texto, é isso daí, essa escritura que tá nas costas do nosso digníssimo, é um texto escrito por Hermes Trimegisto. Nosso querido Hermes escreveu um texto que é o princípio do que hoje conhecemos como alquimia. Ou hermética, para algumas pessoas. Exatamente. O que tá escrito nesse texto, e eu vou ler para vocês, mas podem ficar tranquilos que já, daqui a alguns minutos, eu vou explicar o porquê que esse texto é tão importante para Dark, de um modo geral. Tá escrito o seguinte: é verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. E assim, como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe, e o vento o embalou em seu ventre e a terra é sua nutridora. Preste atenção nessa frase. Brasil! O pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Observa até esse momento no texto o quanto a dualidade é importante. Em cima, embaixo, direita, esquerda, céu e terra, sol e lua, muito importante, superiores e inferiores e tudo mais. Fogo e água. Desse modo, obterás a glória do mundo, e se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo o poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. Assim o mundo foi criado. Eita, Sic Mundus Creatus Est. Essa é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por essa razão, fui chamado de Hermes
trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Beleza, esse daqui é o texto, então, que está escrito nas costas do Noah. Isso. Existem 7 leis dentro da hermética. Essas leis, elas se explicam através de frases desse texto. A gente separou aqui essas leis porque quando você pega essas frases que são importantes e correlaciona com acontecimentos de Dark, você quase que alcança, pelo menos um pouquinho, assim, de forma bem... estou tentando entender Dark aqui, o que talvez os criadores da série quiseram passar pra gente com essa história. Tá. Vamos lá. Lei do mentalismo. É a primeira lei da hermética. O todo é mente e o universo é mental. O que isso significa? Que o universo funciona como um grande pensamento divino. É a mente de um ser superior que pensa e tem consciência de tudo. Ou seja, nós fomos criados através da criatividade de um ser. E é assim que tudo existe. Aham. É o todo. Toda a criação principiou como uma ideia de uma mente divina que continuaria a viver e se mover e ter o seu na divina consciência. O que é essa lei da hermética, que é a lei do mentalismo, faz em referência a Dark? Aquela conversa que o Noah tem com o Mikkel no hospital, em que o Noah pergunta pra ele: você sabe como que a gente existe? Como que começou nosso mundo? E aí o Mikkel fala assim, no Big Bang. Todos os mundos foram criados através de uma explosão. Explodiu, os mundos foram feitos. E aí o Noah faz uma pergunta fundamental pro Mikkel. Ele pergunta o seguinte: ok, justíssima sua resposta. Mas antes da explosão do Big Bang, quem existia? Quem foi responsável pela explosão do Big Bang? Eles não caminham muito nessa história, mas dá a entender que o que o Noah quis passar ali pro Mikkel é que, para uma explosão acontecer, a explosão que originou mundos diferentes, alguém precisou causar essa explosão. Essa primeira lei, a lei do mentalismo, ela fala isso, que o nosso universo existe porque alguém pensou nele. Alguém falou, aí, universo. E aí aconteceu a gente. Mas só que aí você também não pode se prender a uma linha de tempo, como a gente pensa de passado, presente e futuro. Sim. E as coisas vão caminhando sempre numa linha reta. Sim. E aí, é exatamente por isso que eu coloquei esse S aí, que onde tá passado, presente e futuro e um buraco de minhoca ali no meio ligando os 3. É muito como funciona Dark hoje em dia. Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. Significa que o que está em cima, que é o seu consciente, é como o que está embaixo, o seu subconsciente. E o que está dentro, que são as suas emoções geradas pela ideia posta em seu subconsciente, é como o que está fora, que é o resultado no mundo físico, gerado pelo universo, com base nas emoções e vibrações geradas pelo seu corpo, seguindo o seu subconsciente. Vamos lá. Tentando trocar em miúdos. A gente tá tentando. Gente, a gente tá se esforçando. É óbvio que isso daqui é muito Vai mais muito complexo além, do que isso que a gente tá falando, mas a gente tá tentando traduzir o que é colocado na série como texto fundamental de tudo que tá acontecendo. É porque nesse ponto, no episódio 8, faltam 2 episódios pra acabar a primeira temporada. Sim. Só que uma ideia, ela foi colocada na gente ali. Muita informação foi passada. Esse 8º episódio fala muito sobre viagem no tempo. E a gente pegou essa imagem porque a filosofia de Dark, ela vai muito além do que é dito. Sim. Bom, vamos lá. A gente tem o nosso consciente. Sim. Trocando um pouquinho para aquela conversa de psicologia / ciência e tudo mais, o seu consciente, ele é exatamente o que está vivendo. É o seu sentimento de existência. Você tá aqui e você tá consciente que você tá aqui. Isso. O seu subconsciente é onde tem as emoções, na verdade, geradas pelo que tá dentro de você. Uhum. São coisas que você vai absorvendo e que vão ficando ali dentro do seu subconsciente. E a sua conexão com memórias antigas também, né? Antigas, experiências que geram emoções, e isso vai ficando dentro de você e guardado dentro do seu subconsciente.
Então é mais ou menos assim. Uma pessoa que tem ansiedade, vamos botar nesse exemplo que eu acho que fica um pouco mais claro pra muita gente. Vamos supor que você tem ansiedade toda vez que você fica num lugar muito fechado. Porque, sei lá, quando você era criança, você teve um trauma de ficar num lugar fechado e aquilo te despertou um gatilho, que todo lugar fechado que você frequenta te dá uma crise de ansiedade. Sim. Esse sentimento de estar aprisionado ficou no seu subconsciente, desde a sua infância. Você pode estar num lugar que pode te despertar esse gatilho, então você tá conscientemente num lugar, até que a emoção do seu subconsciente vem e fala, alerta vermelho, você tá num lugar fechado, você tem um trauma disso aqui. E aí você faz o quê? As suas ações, que é como você reage às emoções que o subconsciente jogou pra você. Então tá tudo conversando em você o tempo inteiro. Por que que isso daqui é importante pra Dark? Porque quando você fala, estou em 2019, só que você já viveu 1986. Talvez você tenha vivido 1953. E você traz o registro de tudo que você viveu de forma marcada em você, na sua linha do tempo de vida. A cidade de Winden não é diferente de você. Ela é um ponto único entre 1953, 1986 e 2019. Então é uma cidade marcada pela história de todos os acontecimentos. E aí, se você tem alguém de 2019 que viaja para 1986 e faz alguma coisa que altera a história ali, ela altera só a linha do tempo dela? Não. Ela altera a linha do tempo dela, da cidade e de todo mundo que ela interagiu. Exatamente. Então, isso é muito importante para a gente entender que em Winden, e nessa linha do tempo que parece ser apenas 3 anos interligados, vai muito além. Tudo que está dentro de Winden é influenciado pelo que vem de fora e tudo que está acima é influenciado pelo que vem de baixo. Então, existe toda uma influência para essa história que a gente está vendo. E tudo pode mudar o tempo inteiro. Uhum. Nessa trilogia, a gente vê 2 personagens falando exatamente a mesma coisa. Quando o Jonas vai no relojoeiro, ele fala... O Jonas não, desculpa, o Stranger. Quando ele vai, porque, né, existe a teoria de que ele pode ser o Jonas. Só uma teoria. Quando ele procura o relojoeiro, ele fala que ele quer construir a máquina do tempo porque ele quer parar a linha do tempo. Ele quer mudar. Ele quer fazer com que essas coisas parem de acontecer. Quando a Cláudia vai no relojoeiro em 1953, ela fala a mesma coisa. Quando ela pede pra ele construir a máquina do tempo. E aí eu te pergunto, de acordo com a lei da correspondência, isso é possível? Esses 3 episódios mostram o Jonas destruindo a carta porque ele quer que isso tudo acabe. E esse segredo morra com ele. A gente tem o Uri indo pra 53, batendo no Helg pra matar o Helg, porque ele quer que o filho dele não suma. Em 2019. Tudo isso que eles estão fazendo não tá alterando o passado. Tá alterando o presente e o futuro deles mesmos. É isso que é importante da gente entender. As influências vêm de todos os lados. E sai pra todos os lados também. Lei da vibração. Nada está parado. Tudo se move e tudo vibra. Essa lei, ela fala que o universo todo é um movimento vibratório, tudo se manifesta por esse princípio, todas as coisas se movimentam e vibram com o seu próprio regime de vibração, nada está em repouso, das galáxias até as partículas subatômicas, tudo é movimento. Então é muito protagonismo desses personagens da série acreditarem que o que eles fazem é absoluto. Basicamente é isso. Não, e é legal também porque a gente pode pensar no efeito borboleta, né? Aquele negócio de você... uma pequena ação pode resultar em uma grande consequência com o passar do tempo. É muito maneiro, porque a lei da vibração, eu acho que é isso, né? É a mesma coisa você encostar o dedo na água e formar aquelas ondas de redondinhas que vão embora, não tem fim. Se você vai numa pocinha de água assim no chão e você encosta o seu dedo levinho assim, pra você... foram ondículas que aconteceram ali naquela pocinha e não fez nenhuma diferença na sua vida, porque você é muito maior do que aquela pocinha. Mas se você tem um mosquitinho na beiradinha dessa pocinha, aquilo ali foi o apocalipse pra ele. Foi o maremoto. Você acabou de matar o bichinho com uma brincadeirinha leve, e sutil e delicada, às vezes pra fazer uma foto, alguma coisa assim. Tudo na existência do nosso universo e na nossa existência tem uma vibração própria. A gente não é dono do universo que a gente vive. Lei da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem 2 polos. Eita, Brasil! Tudo tem o seu oposto. Exato. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Sim.
e todos os paradoxos podem ser reconciliados. A polaridade revela a dualidade, os opostos representando a chave do poder do sistema hermético. Lembra que eu falei que tudo mostra duas coisas iguais e opostas? Mais do que isso, os opostos são apenas extremos da mesma coisa. Tudo se torna idêntico em natureza. O polo positivo e o negativo da corrente elétrica são apenas convenção. Tipo, Deus não virou e falou assim, gente, polo positivo e negativo, aprenderam? Então eu vou lá descansar no meu 7º dia rapidão. Não foi isso que aconteceu. Aí tem aqui exemplos. O claro e o escuro também são manifestações de luz. A escala musical do som, o duro versus o flexível, o doce versus o salgado. O amor e o ódio são simplesmente manifestação de uma mesma coisa, diferentes graus de sentimento. E aí eles fazem a lei da polaridade uma correlação com Yin e Yang, que é essa filosofia da cultura chinesa sobre quando a cobra desceu do céu e ela é o conhecimento da dualidade do bem e do mal. Acredita-se que seja esse o fruto do conhecimento do bem e do mal do Gênesis da Bíblia. E aí é muito curioso que, mais uma vez, a gente tem a correlação do mesmo conceito na ciência e na religião. No Yin Yang, na mitologia, dizem que o símbolo do Yin Yang foi uma cobra gigantesca que desceu do céu e entregou esse símbolo que significa a dualidade. Baseado nisso, tá falando que o cristianismo meio que bebeu da mesma fonte para dizer um pouco da história de Adão e Eva, sobre a cobra e o símbolo do pecado. Parece que beberam da mesma fonte nessa filosofia, né? E aí, por que é importante a gente saber que esse é um conceito utilizado por Dark dentro da própria história? Porque toda vez que fala de satanismo, de anticristo, na série aparece a figura do Noah. Isso. E é sempre imediato. Alguém falou anticristo, aparece a imagem do Noah, fazendo alguma coisa. A correlação mental entre o termo e a figura dele. Por que é engraçado isso em Dark? Porque ele é um cara que tá vestido de reverendo. Isso. Ele tem a tatuagem do Sigmundus nas costas. Então a gente vem aqui ver uma escritura, um texto que não é religioso. É um texto base de ciência. Mas ele traz conceitos existenciais, conceitos que misturam um pouquinho nosso senso de ser e estar num universo que é regido por leis religiosas, conhecimentos fantasiosos e pela ciência. O Noah, ele é uma grande interrogação a partir do momento que ele carrega exatamente os dois conceitos, da ciência e da religião nele. E tudo que a série faz é induzir a gente a acreditar que ele é do mal, que ele é o vilão da história. Só que, assim como tá dizendo aqui na lei da polaridade, o bem e o mal são manifestações de emoções. Dois lados de uma mesma história. São iguais, né? Eles não são opostos. Eles se completam. Exato. Inclusive, eles só existem porque eles existem. É basicamente isso que tá falando aqui. Então isso conversa muito com Dark também e com o fato da gente ficar sempre procurando na história o vilão e o herói. O vilão e o herói, quando na verdade tá todo mundo só perseguindo a sua própria trajetória. Lei do ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce. O ritmo é a compensação. Pode-se dizer que o princípio é manifestado pela criação e pela destruição. É o ritmo da ascensão e da queda, da convenção energética cinética para potencial e da potencial para a cinética. Os opostos se movem em círculo. Por que isso daqui é importante? Principalmente por conta do princípio ser manifestado pela criação e destruição. A gente sabe que tudo começou em 1986, quando houve uma explosão. Tanto que essa conversa o Jonas tem com o relojoeiro, que ele fala assim, tá, mas como que você consegue fazer isso em 1986 e tudo mais? Ele fala assim, é porque aí... Não, ele pergunta, você só consegue viajar no tempo com essa máquina? Aí ele fala, não. Em 86, meio que a gente pôde viajar no tempo por conta da explosão que aconteceu, que alterou as coisas aí. Vocês já vão entender que eu vou explicar o que são essas coisas que foram alteradas. Existe um destruir e construir em Winden, no histórico de Winden, que faz muita diferença. E aí conversa com o diálogo do Noah com Mikkel sobre construção de mundos através da explosão e o diálogo do Stranger com o relojoeiro, que é exatamente sobre a explosão que aconteceu em Winden em 86. Quando a gente pensa em explosão, a gente pensa que algo foi destruído. Quando você pensa que algo começou a partir de uma explosão, significa que aquela destruição originou
uma construção. Então essa lei do ritmo, ela fala exatamente sobre isso e conversa sobre os ciclos que o Winden tá vivendo. É exatamente essa cadência do ritmo que é dada ali naquela cidade com tudo que tá acontecendo. Lei do gênero. Esse daqui é muito importante, principalmente pra segunda temporada. E eu acho que basicamente pra terceira também, né? Provavelmente é a resposta que a gente tanto quer a várias questões de Dark. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de criação. Eita! Os princípios da atração e repulsão não existem por si só, mas somente um dependendo do outro. E aí você vê vínculos de duplas, né? Se existe a lei da duplicidade no universo, de que não existe bem sem o mal e não existe mal sem o bem, e que na lei do gênero tudo está em dupla por conta dos planos de criação, isso significa que o bem e o mal podem ser uma dupla. Uhum. E eles podem existir. Uhum. E eles fazem com que o universo exista porque eles existem. O universo existe em volta deles. Tudo tem um componente masculino e um feminino, independente do gênero físico. Essa frase é muito importante. Tudo tem um componente masculino e feminino, independente do gênero físico. Decorem essa frase pro final da segunda temporada. A gente pode voltar aqui no final da segunda temporada depois. Nada é 100% masculino ou feminino, mas sim um balanceamento desses gêneros. É sensacional, cara. Então, se você destrói para construir novos mundos e você sabe que nem tudo que é masculino é fisicamente masculino e nem tudo que é feminino é fisicamente feminino, existe um balanceamento de duplicidade, gêneros e construção e desconstrução, você pode ter histórias e mundos coexistindo paralelamente com protagonistas em gêneros completamente opostos, tentando fazer um equilíbrio do universo para que a história continue existindo. Entendeu um pouquinho? Galera da segunda temporada, eu acho que já entendeu um pouquinho. É. A gente volta nisso aqui depois. Lei da causa e efeito. É a última lei. Calma, vai dar tudo certo. Tá acabando! Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa a essa lei. Nada acontece por acaso. Como diria a Anitta, tudo está escrito. E não é a Anitta do Vai Rebola, é a Anitta do Presença de Anitta. Só pra ficar claro de qual Anitta eu tô falando. Nada acontece por acaso, pois não existe o acaso. Já que o acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente e do qual não conhecemos a origem, ou seja, não reconhecemos nele a lei a qual ele mesmo se aplica. Exato. Um exemplo, estamos andando pela casa, batemos o dedinho numa quina de um armário. Foi por acaso que isso aconteceu. Eu não planejei bater meu dedinho ali. A lei do acaso diz que nada existe por acaso. Exato. Tudo existe porque tem que existir. Se eu bati por acaso meu dedinho, a lei do acaso não se aplica a essa situação. Mas foi por acaso. E aí você entra no quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E isso é falado, inclusive, no episódio 8. Exato. Esse princípio é um dos mais polêmicos, pois também implica o fato de sermos responsáveis por todos os nossos atos. E aí lembra da conversa do Stranger com o relojoeiro, em que ele fala, eu vim aqui para parar com isso tudo. Exato. E fazer com que as coisas simplesmente parem. Eu vim aqui pra parar com esse negócio de viagem no tempo e toda essa treta que tá acontecendo. Eu não vim aqui por causa de uma viagem no tempo. Eu vim acabar com uma viagem no tempo. E aí, de acordo com ele, existe alguém que está causando em Winden. Está gerando problemas e contratempos nessa cidade. Ele tem uma angústia pessoal, que já deu pra ver, com o Jonas e com a viagem no tempo do Mikkel. Sim. E é por isso que todo mundo acha que ele é o Jonas. Porque, teoricamente, ele não se meteria nessa história se ele não tivesse nada a ver com isso. Não é por acaso. Que ele tá ali. Então ele quer parar. Ele quer impedir que essas coisas aconteçam novamente. E aí a gente entende um pouco por que desse jeito e por que ele tem esse plano todo cronometradinho de... Exato. Jonas entrou na caverna, olha no relógio, né, pra outro lugar, faz tal. Tipo, ele tem um plano para destruir a viagem no tempo. Ele acha que ele está fazendo o correto pra impedir que esse ciclo sem fim continue. Porque se você pensar que a viagem começou e algo vai acontecer. E esse algo só vai acontecer porque a viagem... É um ciclo. Sim. A galera tá presa num looping de tempo
E ela não consegue ver o final desse looping porque ela tá voltando pro início. Sim. Tipo, cara... Ele acha que no momento que ele fizer o que ele tem que fazer, ele vai parar a roda. Isso. Parar o que tá acontecendo. Que nem Daenerys, vai quebrar a roda. Mas aí eu te pergunto, de acordo com a lei da causa e efeito, será que não é exatamente ele estar correndo atrás de parar que faz com que tudo comece? Eita, Brasil! Essa é a grande questão. Porque agora, a partir desse ponto, que a gente leu as coisas da Tábua de Esmeralda, é mais fácil explicar alguns acontecimentos que acontecem de agora até o final da segunda temporada. Muita coisa se resolve, muito pensamento de teorias que a gente faz, muitas teorias são quebradas com esses pontos. Sim. E muitas teorias fazem total sentido. E se você pensar, todas as teorias que fazem total sentido, elas se organizam com outras teorias. E, tipo, tá tudo caminhando meio que junto. Eu queria só ler mais um trechinho disso daqui, que eu acho que é muito importante pra gente como ser humano. Eu sei que é só uma série na cabeça de muita gente, mas pra mim não é. Eu acho que essa lei aqui, da causa e do efeito, a partir do momento que você entende o que ela significa, ela muda a sua vida por completo. Porque você entende que você não tá aqui a passeio. Sim. O ser humano é energia. Essa energia é força de maior intensidade, de menor intensidade e de zero intensidade. Ou seja, ela é todas as intensidades ao mesmo tempo. O ser ativo, participativo, solidário, ético, optativo e decisivo é um ser de energia de intensidade alta, grande, maior. Um ser inativo, egoísta, passivo, corruptor, inoptativo e indeciso é um ser de intensidade baixa, rasa, sofrível. Um ser doente em fase terminal é um ser de intensidade de energia igual a zero. Ele não tá tendo como emitir energia. O corpo dele todo tá trabalhando na cura dele mesmo. Então ele tá ali numa fase terminal se desprendendo da existência dele. Ele é um ser de energia inativa, quase igual a zero. Agora, um ser que faz o mal, que vive para o mal, que pratica o mal, venera o mal, participa do mal, tem pensamentos voltados para o mal, ludibria a vontade alheia em proveito próprio, ou seja, extremamente egoísta, tem uma energia de intensidade sofrível. E aí eu te pergunto, até agora, na série Dark, existe algum personagem que você olha e fala, ok, essa pessoa tem uma energia sofrível, porque ela está fazendo o mal. Ela claramente está fazendo mal para outras pessoas. Se sim, ela também é uma energia ativa no universo. Ela também está fazendo parte das mudanças que estão acontecendo ali naquela cidade. E às vezes, você acha que está tomando uma atitude na história para o bem geral da nação, como o nosso querido Stranger tá fazendo agora. Ele realmente acha que o plano dele é para o bem, só que pode não ser. E ele só vai descobrir isso quando ele terminar o plano dele. Então isso em Dark é muito interessante, porque existe essa discussão do bem e do mal. Inclusive a Catarina fala, né, que o Winden é um câncer. Isso é muito pesado. É uma frase assim que você pensa que é de uma mãe revoltada porque perdeu o filho e tudo mais, mas não. É um pensamento que transforma a atitude da própria personagem, porque até aquele momento ela era uma mãe, diretora da escola, ela tinha o dia a dia dela muito tranquilo, muito bem resolvido e tudo mais. A partir do momento que o filho dela some, ela se transforma e ela passa a agir de forma agressiva na cidade. Todas essas transformações dos personagens acabam fazendo com que o Winden se transforme também. O Stranger, então, ele chega na relojoaria, como diria nosso querido Townhouse. Preciso como um relógio suíço. E ele falou sobre a ponte de Einstein-Rosen. Isso. E aí eu separei aqui algumas explicações. A conversa deles, bota o diálogo já tá ali, né? Já tá lá pra eles. Deixa eu só ler aqui. Eles falam o seguinte aqui no diálogo. Ele fala sobre uma passagem entre o buraco negro, que é a entrada, e o buraco branco, que é a saída, que une o tempo e o espaço. Quem passar por ela viaja no tempo. Basicamente é isso. Existe um buraco negro, dentro do buraco negro que tem a entrada e a saída existe o buraco de minhoca, e nesse buraco de minhoca você viaja no tempo. Exato. Então é uma matéria que possibilita a distorção do tempo e o espaço, ao ponto de que você, integrando ali, você viaja no tempo. Por que o Townhouse explica um monte de coisa pro Stranger e no final fala, mas isso é impossível. Por que ele fala isso? Vou explicar pra vocês.
O buraco de minhoca, ele é um nome popular dado à solução exata das equações do Einstein para a relatividade geral. Essa solução é conhecida na física pelo nome de ponte de Einstein-Rosen. No entanto, a existência dessas estruturas é meramente especulativa, uma vez que não existe observação astronômica que reforce sua existência. Então, ela é uma teoria criada por Einstein que não existe comprovação física. Por isso que é uma teoria. Quando você comprova, ela vira um fato. Nossa. Incrível, né? Porque aí a gente teria uma máquina do tempo de fato. Exato. Como não existe a máquina do tempo, é porque ninguém É só uma consegue teoria. comprovar essa teoria. Mas todo mundo acredita, é isso que é o bom. A gente acredita e eles que lutem. Os buracos de minhoca, eles podem ser visualizados como túneis com duas saídas que separam pontos distintos no espaço-tempo. Ou seja, diferentes localizações ou diferentes pontos no tempo. Sim. De acordo com as equações do Einstein, esses pontos podem tanto estar localizados no mesmo universo, como em universos distintos. Podem estar, vou repetir aqui. Vamos repetir. Vamos lá! Para tudo, Brasil, que isso é dark! Eu fico até nervosa, meu Deus. O que acontece? Buraco de minhoca. Tu tem a entrada e a saída. O meio é onde está possibilitando a sua viagem no tempo. É onde acontece o Paranauê da viagem no tempo. Mas tu entra no buraco de minhoca e tu sai pela saída do buraco de minhoca. Não existe você entrar e ficar ali morando no buraco de minhoca. E sair pela entrada. Não. Você só sai saída. pela buraco branco. E aí o que acontece? O que Einstein, queridão, falou é que esse ponto de entrada e esse ponto de saída podem não estar no mesmo universo. Exato. Porque o bendito do buraco de minhoca, ele bagunça a noção de tempo e espaço. E aí, gente, vamos pega Nolan e tudo que ele falou em A Origem, em Interestelar, nos Infernos, tudo que ele fez de vida já. Pega o negócio da viagem no tempo de Volta pro Futuro. Pega Vingadores Ultimato. Pega Fronteiras do Universo. Pega na minha mão. Pega na minha mão. Como é que é o nome do filme que o Dudu adora? De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro. Gente. Pega todos esses conceitos. Sim. O que acontece? Você... Rick and Morty também. Eu tô existindo aqui, ó. Popopó, tô aqui existindo. Aqui, no mesmo espaço que eu estou existindo, pode estar existindo uma outra Cris fazendo uma outra parada. E essa outra Cris, ela pode não ser nada igual a mim. Ela só existe no mesmo espaço e tempo que eu, só que em outra realidade. Fazendo outra coisa. Outra coisa. Ou fazendo a mesma coisa. Então Einstein, além de dizer partiu viajar no tempo pelo buraco de minhoca, ele falou... A gente pode entrar no buraco no nosso universo e sair no outro universo. Exato. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, tipo, a matéria ocupando exatamente o mesmo lugar no espaço. Essa é que é a parada. Essa é a parada. Aí a Mônica falou, o multiverso. Isso. Exato. É isso que é a teoria do Einstein. Aí vamos lá. Bora. Uma das principais implicações teóricas, ou seja, tem um probleminha. Do tipo, Einstein, não é tão fácil assim. Só um minutinho, querido Einstein. Uma das principais implicações teóricas da existência do buraco de minhoca é a viagem no tempo. Exato. Uma vez que esses buracos comportam-se como atalhos que conectam diferentes pontos do espaço e do tempo, ao atravessá-los, deve ser possível mover-se mais rápido do que a luz. Isso. E, inclusive, viajar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. No entanto... Só que... viagens no tempo são paradoxais na física. Ah, não, eu tava pronta para viajar no tempo. Ou seja, a existência dessa possibilidade cria situações aparentemente impossíveis de serem resolvidas, como o paradoxo cronológico do avô, que é aquele que a gente falou. Que é o que o Jonas fez. Exato. Ele não quer matar o pai para não se matar. Mal ele sabendo que em alguma realidade ele matou o pai. Que tanto faz. É. Entendeu? Mal ele sabe que tanto faz. Exato. Só que Stranger falou pra ele, era o único mestre dos magos que tinha ali do lado, ele acreditou. Sim. No qual um viajante volta no tempo, mata o seu avô antes do seu próprio nascimento, gerando assim uma situação impossível, já que o viajante não poderia ter cometido crime, uma vez que, como consequência do seu ato, ele poderia não ter nascido. Exato. Pipipipopopó. É isso que acontece. Esse é um dos
e não deu pra viajar no tempo. Agora vamos lá. Tem outra parada que também faz que não dá pra viajar no tempo. Vamos lá. Teoricamente... Vamos no teoricamente? Me dá a mão do teoricamente aqui. Teoricamente... Os buracos negros são capazes de produzir buracos de minhoca. Aí eu te pergunto, Panda Mendes. Não, eu pergunto. Buraco negro existe? Existe. Buraco de minhoca existe? Existe. Porque, de acordo com a ciência, teoricamente, o buraco negro é capaz de gerar um buraco de minhoca. Além disso, não existe qualquer tipo de matéria, e aí que tá o problema. Não existe qualquer tipo de matéria física. Matéria. Com as características necessárias para estabilizar a geometria de um buraco de minhoca. Além disso, pro nosso querido físico britânico, já falecido, que trará saudosismos eternos aos fãs apaixonados por Viagem no Tempo e outras coisas mais, Stephen Hawking, esse gênio da nossa era. Falando só genialidades. Ele falou, querido Einstein. Ele escreveu pra carta falando, querido Einstein, não força a viagem no tempo, meu amigo, porque não tem como. Ele falou o seguinte: embora um buraco negro supermassivo possa ser capaz de produzir um buraco de minhoca, ele já parte do princípio de que tá bom, Einstein, você tá bom, entendi. Esse negócio, buraco negro, buraco branco, buraco de minhoca. Partindo do princípio de que existe. Ele possa ser gerado pelo buraco negro, somente uma grande concentração de matéria exótica seria capaz de mantê-lo estável. Então ele pode até ser gerado, mas ele não consegue ficar estável. Isso. Mas toda essa estabilidade seria perdida caso alguma porção de matéria ordinária, e sei lá, vou te dar um exemplo bem básico sobre matéria ordinária. Nós. Isso. Somos ordinários. Se você entrar num buraco de minhoca... Nós somos a matéria ordinária. E aí você entra no buraco negro. Isso. Pra passar pelo buraco de minhoca e sair no buraco branco. Se nós, matéria ordinária, adentrássemos num buraco de minhoca, objetificando ali viajar no tempo. Isso. A estabilidade, no momento que a gente adentrasse como matéria ordinária, a gente sai tudo torto. A estabilidade do buraco de minhoca se perderia. Entendeu? Ela tá ali, ó, exótica. Tá ali. Matéria exótica. Aquela bola, aquele buraco negro. O buraco de minhoca. Aí a gente faz assim, ó. Aí o buraco já morre. Acabou. Não existe buraco de minhoca, porque nós, ordinários, entramos no buraco de minhoca. Então, a gente estragaria o buraco de minhoca. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma poeirinha, encostou. Gretchen. Tacou a Gretchen no buraco de minhoca. Acabou. Não dá. Tacou um livro no buraco de minhoca. Acabou. Tacou um passarinho no buraco de minhoca. Acabou. Isso é importante a gente falar, porque tem a explicação disso em Dark. Exato. Aí vamos lá. Esse argumento, criado pelo Stephen Hawking, ficou conhecido como conjectura de projeção cronológica. Exato. Aí tu dá um nome que tu quer pro teu filho. Mas o que acontece? O Stranger vira pro nosso querido Townhouse, na hora que ele conclui a conversa dele, que ele fala assim, mas tudo isso é teoria. Na verdade, nada disso pode acontecer e a viagem no tempo não existe. É tudo teoria mesmo. Aí o Stranger vira e fala, pode sim. Existe. Eu sou do futuro. Tantana! Eu já estaria com a blusa, sou do futuro. Mas ele esperou o plot twist. Enfim, eu não teria essa paciência. Você viajaria no tempo falando com uma blusa de Feliz 2019, né? A minha jaquetinha Jonas, minha jaquetinha Stranger, teria assim, ó, viajante do tempo, selo. Mas eles não usam isso. O que acontece? No momento, e aqui é a parte, gente, que tudo isso faz sentido pra série. Que aí você entende por que você tá aqui a meia hora ouvindo essa ladainha toda. O que acontece? O Stranger, vem comigo. Cola aqui, para de olhar pro Instagram e vem comigo aqui. Tô aqui. O Stranger explica pro Townhouse que ele vai fazer aquela máquina, ele vai consertar aquela máquina do tempo. Isso. Aí o Townhouse fala assim pra ele, então você viaja no tempo através dessa máquina só? Aí ele fala, pouco sim e um pouco não. Porque o que acontece? Em 1986, teve uma explosão que liberou
radiação. E umas coisas aí mudou. Mudou os negócios aí, em Winden. E aí, não preciso mais da máquina do tempo para viajar no tempo. Vamos lá. Se nós, matéria ordinária, adentrando no universo do buraco de minhoca, estragamos o buraco de minhoca e não viajamos no tempo, e a partir da liberação de radiação em Winden, chuva ácida em 1986, Chernobyl explodiu, teve liberação de radiação na usina de Winden, caos. Aquilo ali, gente, é a bacia do caos. Winden. A partir do momento que isso aconteceu, a matéria ordinária, chamada ser humano e tudo que existe ao redor, em Winden, passou a ficar estável dentro do buraco de minhoca. Basicamente é isso. Então, o que temos que pensar aqui? Que vai existir... De 1953 até 1986, quer dizer, qualquer ano anterior a 1986, só era possível viajar no tempo em Winden com uma máquina no tempo. Isso. Certo? A partir de 1986, se tornou possível viajar no tempo por conta da matéria que deixou de ser ordinária e passou a ser exótica nesse local. Por que a máquina do tempo existe antes de 86, se a viagem no tempo foi liberada fisicamente em 86? Porque a Cláudia, velhinha, lá de 2019, vai até 1953 com o Tannhaus novinho, na relojoaria, abre um super esquema de máquina do tempo e fala: constrói, por favor, pra mim. Porque o Uric saiu de 2019, chegou em 53 e esqueceu o celular dele na relojoaria de o livro, o celular, o cordãozinho, tipo tudo. E aqui a gente bate na cara de um outro paradoxo da física. Ou seja, o Tannhaus que está conversando com o Strange, que fala sobre a triqueta, e que fala não sei o que, e fala, mas é impossível existir, esse cara já sabe que é possível. Exato. Nesse momento que você sabe... Só que ele é matéria ordinária. Sim, ele é matéria ordinária. Ele não consegue viajar no tempo. Se ele entrar no buraco de minhoca, ele desestabiliza o buraco. Isso. E aí o que acontece? Nesse momento, agora, nesse ponto da história, a gente bate no paradoxo de Bootstrap. Isso. Que é um outro paradoxo muito simples de você compreender, que é o seguinte: um objeto existe porque ele foi criado ou porque ele foi levado para existir em algum lugar. Um exemplo, o Uric deixa o celular dele lá na relojoaria em 1953. A bateria do celular dele, que é carregada com lítio, foi usada pelo Tannhaus na máquina do tempo. A planta de construção da máquina do tempo chegou em 1953 através da Cláudia para o relojoeiro. Exato. Então a máquina do tempo só existe na linha do tempo para frente porque o plano de construção dela veio do futuro para o passado. O Stranger levou a máquina dele para conserto em 86, com o Tannhaus já velhinho, e o que ele tira do armário? A máquina do tempo limpa, nova, Isso. que ele construiu. Então as duas máquinas coexistem. Só que elas são a mesma máquina. Ele construiu só uma máquina do tempo. E ela tá destruída na mão do Stranger e novinha na mão dele mesmo. Quem possibilitou a construção disso foi o livro que ele recebeu de viagem no tempo. Então os objetos... Então é um conhecimento que surgiu. Ele surgiu. Ele Ninguém veio do criou. futuro pro passado. Não existiu. E aí é ele que faz o livro. Mas ele só faz o livro de viagem no tempo porque ele viu o livro de viagem no tempo? Não. A gente não sabe disso ainda. A gente tá perdido na vida do Tannhaus. É um conhecimento que realmente só apareceu. Isso é o Bootstrap. As questões herméticas que a gente leu, que mata qualquer paradoxo, é aquela parada de que tudo tem uma compensação, tudo tem uma vibração. E existe o peso do equilíbrio do universo, de que para uma história acontecer do jeito que tem que acontecer, talvez o elemento que falte para dar o start nessa história seja um elemento que não existe ainda. Ou e então, aí ele precisa vir. Um elemento que existe em outra realidade. Realidade não. Como é que é o nome? Outro universo. Outro universo. Também tem isso. É isso. Porque se o Einstein disse que pra gente entender tudo isso, a gente pode inclusive acessar outros universos, a gente tá dizendo que talvez, pra entender a linha do tempo de Dark, a gente tenha que sair de Dark, que a gente conhece, e ir pra outra Dark, que a gente não conhece ainda. Eita, tá bom, não fala muito. E isso é a terceira temporada.
Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, dizendo se você curtiu esse recorte da live, desse tema que é extremamente importante para Dark. E claro, se você está pronto para embarcar na segunda temporada hoje com a gente na live, às 22 horas aqui no canal. A gente espera você, o link da live já tá aqui na descrição porque ela já tá programada. Beijos e até a próxima. Tchau!